O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mostrei aí no início do vídeo, finalmente Paulo Brax falou, e falou bastante coisa, família vascaína. Fiz aqui alguns cortes aí da coletiva, falou sobre o orçamento, sobre o treinador, sobre os jogadores, já tem nomes definidos, falou bastante coisa, e aí eu quero passar aqui alguns pontos pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, mas eu preciso aqui, de início, dizer que aquela fala do Josh em dizer que haveria uma igualdade de orçamento no próximo confronto contra o Flamengo, ele atrapalha demais aí muita coisa, né? É uma quebra de expectativa, vamos dizer assim. Claro que por outro lado você tem aí gestões de merda que acabaram com o clube, e aí você entende que existe uma gestão profissional agora com a 777, mas também existe uma quebra de expectativa a partir do momento que o Josh falou que haveria ali uma igualdade de orçamento, e aí você já imaginou que havia grandes contratações, um grande treinador, e o caminho não é por aí. Então, o responsável por colocar essa expectativa no Vasco foi o próprio dono da empresa e, claro, aí, membros dessa gestão de merda, mas o torcedor do Vasco agora, cara, é o que eu venho falando aqui. Temos que cobrar, mas é torcer pra dar certo, porque tá na mão da 777 e a nova era começou aí com Maurício Barbieri e Abel Braga aí como diretor técnico, família vascaína. Então, pro vídeo não ficar longo, vamos começar aí primeiro pela escolha do Maurício Barbieri e também a definição aí do Abel Braga. Se liga só, vê se vocês se convencem. Vamos lá. O Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese. Ele é diretor técnico. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023, agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potencializar jogadores para não só ter um fim desportivo, mas também ter um fim financeiro a partir do próximo ano. Eu estou muito convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, em primeiro lugar, da 777, em primeiro lugar, e do diretor técnico, em segundo lugar. O Abel Braga participou ativamente da definição do Maurício Barbieri como técnico. Tá aí, família vascaína, os motivos aí pela escolha do Maurício Barbieri, né? Teve ali análise, teve também ali, né, o aval da 777, mas eu preciso aqui, claro, colocar essa matéria, essa notícia aí aqui pra vocês, né, que aí, ó, o Génova, né, um clube administrado pela 777, mandou um treinador embora após 5 jogos aí, 5 jogos sem ganhar, a família vascaína. E aí, cadê a gestão, cadê o planejamento, cadê a confiança no trabalho? O que eu quero dizer aqui, que pelo fato deles serem SAF, ter toda essa papagaiada aí de dizer que tem uma análise, tem um aval da 777, vão cometer erros, vão errar, e o Maurício Barbieri pode ser um erro. E aí também eu acho que é aquela quebra de expectativa, onde nós sonhamos aí com o Vojvoda. Ah, pô, Thiago, mas o Vojvoda também não conquistou grandes coisas, cara, mas o Vojvoda fez um trabalho aí no Fortaleza, principalmente aí na maneira de jogar, que estava agradando todo aí o futebol brasileiro. Então, se ele chegasse no Vasco, seria sim uma grande contratação. Agora, não adianta a gente chorar, espernear. É o Maurício Barbieri, treinador do Vasco em 2023. É torcer para que ele possa fazer aí um grande trabalho. Família vascaína. O outro ponto que eu vou trazer aqui agora é a questão aí do orçamento. E aí o repórter nessa pergunta até perguntou a questão da promessa do Josh, da diferença de orçamento. E aí o Paulo Brax também respondeu sobre isso, mas ele falou aí que o Vasco vai ter um orçamento competitivo, um orçamento aí que o Vasco nem nos tempos aí que disputava títulos teve. Família, vamos acompanhar aqui.
quem sou eu para falar sobre o que o Josh manifesta? Então, não vou entrar nessa. O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve. São 2 anos de Série B. E acredito que nem na época áurea do Vasco, de Série A e de disputar títulos, ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Só que eu não vou entrar em comparativo com nenhum outro clube, sobretudo o clube rival. Não vou entrar nisso. O dia que você estiver na frente do Josh ou de alguém representando o grupo, você faz essa pergunta. Não tenho como responder por ele. É isso, então vamos aguardar aí o time que vai ser montado para disputar aí as competições em 2023 e os 2 próximos cortes em relação a isso, família vascaína. Primeiro ele vai falar aí sobre a maneira que o Vasco está analisando os jogadores e também sobre a questão aí de já ter nomes definidos e a importância também aí do treinador nesse processo, porque tem alguns nomes ali que já está bastante encaminhado, mas precisa também aí do treinador dar ali o seu aval. Vamos acompanhar aqui, se liga só. Então, ponto 1 é a carência. Ponto 2, o perfil desse jogador. Dentro do perfil, a gente analisa idade, claro, mas não se limita à idade. Eu posso contratar um jogador de 18 anos como de 35, 36 anos. Mas o que a gente espera de característica desse jogador? A gente quer um jogador forte fisicamente, a gente quer um jogador dinâmico, a gente quer um jogador ofensivo, a gente quer um jogador defensivo, a gente quer um jogador bom de bola aérea, quer um jogador de transição, quer um jogador de velocidade, quer um jogador posicional. Então, define-se o perfil. Ponto 2, define o perfil. Ponto 3, nós vamos ao mercado. No mercado, a gente se depara com atletas que estão viáveis, entre aspas. Tá? A gente não vai tirar um jogador de um clube grande, com um contrato grande, com cláusulas enormes de multas vultosas. Então, a gente tem que avaliar a viabilidade desse jogador. E a partir do nome definido, se esse atleta é viável ou não, a gente faz 2 tipos de relatório. Um relatório interno no Vasco, hoje nós temos 4 analistas de mercado, que façam um relatório minucioso a respeito daquele jogador. E a gente tem um outro relatório que é no âmbito do grupo. Porque a 777 tem uma área específica de ciência de dados e de análise de mercado, de scouts, em âmbito do grupo. Esses 2 relatórios, eles são conjugados para se ter a aprovação do jogador. Então, seria o 4º ponto, a aprovação do jogador. O 5º ponto é o 5º ponto do mercado, é a parte comercial. Se aquele atleta vai conseguir ser contratado dentro das possibilidades nossas de orçamento e de expectativa negocial. Então, basicamente, essa linha de análise bem criteriosa é o processo de contratação. E o que eu posso te dizer é que, nesse período todo, a gente estava trabalhando todos os dias nisso. Bom, você já tem quantos jogadores aprovados? Vários. Mais de 20 jogadores aprovados. Aprovados. Aqui, aprovados. Inteiro. Processo inteiro. Só que agora falta a questão negocial. E às vezes a gente esbarra na questão negocial. Às vezes a gente esbarra no perfil, às vezes a gente esbarra na viabilidade, às vezes a gente esbarra, sobretudo, na questão negocial. Que vai se respeitar o orçamento no Vasco. No Vasco vai se respeitar o orçamento. E pegando uma palavra sua, eu vou falar uma frase, vou falar ela 2 vezes para ficar bem claro. Nós não estamos nenhum dia atrasados. O Vasco não está nenhum dia atrasado dentro do nosso organograma. Isso a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Está tudo dentro do que nós rascunhamos em termos de dado. Então, a partir de ontem, hoje, a gente define alguns nomes que são em comum acordo, como eu falei com ele ontem, verde-verde. Eu tenho jogadores verdes já aprovados, vou precisar do verde dele, ou de uma composição entre nós. A gente vai montar um elenco competitivo, a gente vai montar um elenco que vai jogar de acordo com as tradições do Vasco. Então, para isso, eu preciso de mais uma cabeça pensando, e a cabeça do treinador ela é muito importante para mim, do diretor técnico também. E por último, família vascaína, tem 2 questões aqui que eu quero passar, e esse próximo corte aqui me preocupou bastante em relação a essa fala do Paulo Brax, mas vamos aguardar, né? Agora a gente tem que esperar os nomes que vão ser anunciados. Ele já falou que tem alguns certos, né? Ele falou do Paulinho, né? Que tá muito fora do orçamento. Teve uma reunião com o empresário do Paulinho que tá muito fora do orçamento. E aí, cara, é um ponto. Essa questão aí dos canais ficarem especulando, cogitando, e aí se falou muito do Paulinho, e aí é causada, e é isso e é aquilo, e não foi, tá vendo? Foi atrás do Paulinho, mas não cabe no orçamento do Vasco aí pro ano de 2023. E aí eu vou trazer aqui o último corte que eu fiz, que aí deu uma preocupada, cara. Não sei se vocês pensam da mesma forma que eu. Se liga só. Não vou te falar número. A gente vai começar a anunciar os jogadores que já estão contratados. Eu te falo que é mais de um, que eu falei no plural. E sobre nomes, eu quero que a torcida do Vasco entenda o porquê dos nomes. E toda vez que eu vier anunciar um jogador, ou vai sair matéria sobre o jogador, nós vamos explicar o porquê do jogador. Então, que se analisem com propriedade, com fundamento, com justificativa
e não com base num imaginário ou numa expectativa que se crie. Dentro do projeto nosso, de reformulação do elenco, de uma mudança de perfil do elenco, que é necessário, nós estamos saindo de uma Série B para uma Série A, eu quero que a análise seja uma análise real do que a gente pretende com esses nomes. É isso, né? Essa questão aí de ele falar que o torcedor, né, as análises vão ter que ser feitas com calma, procurando entender os nomes que forem contratados pelo Vasco, e aí eu fiquei assim meio com o pé atrás, né? Porque se realmente os nomes engatilhados aí fossem aqueles nomes de certeza de chegar e ajudar, ele não falaria isso. Então vai ter muito jogador aí à aposta, você pode ter certeza disso. Ele fala também durante essa coletiva, né, que dificilmente o Vasco vai contratar um jogador que esteja com um bom contrato, tempo de contrato num clube aqui rival, que ganhe bem. O Vasco não vai fazer esse tipo de contratação. Acho que, como eu falei aqui há muito tempo atrás, né, alguns torcedores do Vasco até me questionaram a questão de imitar o modelo de contratações aí do Botafogo. Eu acho que isso vai ser uma boa questão, de procurar jogadores que possam ajudar, mas que não estejam aí com tempo de contratos, ou que estejam livres no mercado. Eu acho que o Vasco vai priorizar aí esse tipo de contratação. Agora nos resta aguardar, família vascaína, os nomes que vão ser contratados, os nomes que vão ser anunciados para a gente analisar. Projeto começou, o Vasco 2023 está saindo do papel. Abel Braga, Maurício Barbieri, agora é aguardar os nomes. Eu, na minha opinião, fico aqui, claro, com essa questão da expectativa, colocar uma expectativa no torcedor que não vai ser cumprida, mas a gente precisa entender, precisa torcer para dar certo, para que as tomadas de decisões do Paulo Brax, né, do senhor Luiz Melo, da 777, nas escolhas, os nomes possam render, e a gente possa ter realmente um ano muito melhor do que a gente vem tendo. Isso foi bastante falado pelo Paulo Brax, né, que o vascaíno não vai sofrer a partir de agora, e é isso que a gente espera na sequência do trabalho aí. Quem sabe a gente possa sonhar, a família vascaína. Eu sei que vai ter alguns contrariados, alguns satisfeitos, isso faz parte do universo Vasco da Gama, mas eu fico aqui com a minha torcida para que dê muito certo, e claro, a gente vai cobrar aí para que eles possam fazer aí as melhores escolhas e o Vasco realmente, o vascaíno, caminhar de uma maneira mais tranquila e feliz em 2023. O projeto começou, o pontapé inicial começou, família vascaína. Me conta aí o que você achou da coletiva, das falas do Paulo Brax. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.